Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema especial é como o seu hábito pode influenciar nos seus investimentos, certo? Para começar, falando desse tema, que é um tema muito importante também, né? Eu queria falar sobre o essencialismo, né? Que seria o primeiro tópico, né, desse tema. O essencialismo, o que é o essencialismo? É você sobreviver com o essencial, certo? A palavra já fala, é essencial. E o que seria o essencial, cara? A gente vê que o consumismo, ele é algo que ele está em todo canto. A televisão, as propagandas, as emissoras, elas já são pagas para isso. O YouTube, as propagandas, elas te levam para o consumismo. Então você tem que saber botar o quê? Um equilíbrio aí, né? Nesse consumismo na hora de você estar comprando as coisas em tudo que você tem, para você conseguir controlar o que é essencial e o que não é. Um grande exemplo, dentro da minha casa, eu preciso ter 50, 20 pares de sapato. Não preciso ter essa quantidade absurda. Eu posso viver dentro do essencial. Até porque, a partir do momento que eu compro algo exagerado, muito acima do valor do que eu preciso, eu vou estar tendo um custo em cima disso. E esse custo, né, que eu estou consumindo algo a mais, ele vai estar esse dinheiro ele vai estar deixando de estar indo para os meus investimentos, né? Certo? Então, a partir do momento que você começa a equilibrar o que realmente é essencial, olha, eu preciso de um fogão, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um armário. Não que você precisa também ser um cara mão fechada, que não compre nada, que é você viver com o essencial, com o que você realmente precisa. Porque o consumismo faz você comprar muitas coisas que você não precisa, entendeu? E isso vai fazer com que você gaste além do seu orçamento, às vezes, e por coisas que não vai fazer tanta diferença na sua vida, na sua rotina, seja envolvendo roupa, seja sapatos, seja eletrodomésticos, seja em relação também a alimentos, para que também eu comprar coisas para que se estrague, entendeu? Então, comprar sempre dentro do limite. Eu acho que esse é o essencialismo. O segundo tema é politizar tempo com redes sociais. Olha, eu estou aqui nesse tema das redes sociais por quê? Porque ele já é interligado com a síndrome do pensamento acelerado. Eu li um livro que eu estava tentando lembrar o nome desse livro, até porque eu emprestei era logo um conjunto, né? Eram dois, eu emprestei e esse livro desapareceu, até hoje eu não peguei ele de volta. Esse livro, ele falava sobre ser um bom professor e sobre ser um bom aluno, sobre ser um bom pai e sobre ser um bom filho, sabe? E nesse tema ele falou sobre a questão das redes sociais, que falou sobre essa tal síndrome do pensamento acelerado. O que é essa síndrome do pensamento acelerado? Olha, antigamente a gente acordava, antes das redes sociais, a gente acordava de manhãzinha, a gente não tinha um celular. Então a gente ia pegar o jornal que o carteiro jogou na frente da nossa casa para começar a ver as informações do que tinha, do que estava acontecendo ao nosso redor, e automaticamente informações por informações iam entrando na nossa cabeça. E a gente ia conseguindo assimilar informação por informação. Hoje em dia não, hoje em dia você já acorda, pega o celular e você recebe uma explosão de informação ao mesmo tempo e o seu cérebro ele acaba não conseguindo assimilar tudo o que você está escutando, o que você está ouvindo ao mesmo tempo. E a sua memória ela fica mais curta. Por exemplo, se eu pegar o celular, começar a ver várias notificações, vou ver ali previsão do tempo, vou ver ali notícia de fulano que faleceu, vou ver ali notícia de que a bolsa caiu, outra notícia de que tal ator mudou de emissora, ou seja, vai ter muita informação ao mesmo tempo, né? E você depois vai estudar. Pronto. Quando você for estudar, depois de ter visto todas as informações, seu cérebro não vai conseguir assimilar totalmente esse conteúdo do estudo, por conta que ele já foi sobrecarregado logo no início do dia com muitas informações. Então, ele não vai conseguir assimilar, sua memória vai ficar curta, você não vai conseguir gravar tão bem como
seria se você não tivesse recebido essa explosão de informações antes de começar o seu estudo. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Você politizar seu tempo com redes sociais é você saber o momento certo de você estar ali. Claro que o celular hoje em dia é algo essencial. A gente precisa dele para tudo, é banco, é para se comunicar, é para tudo. A questão é você saber o momento para você dar aquele tempo. Olha, eu não vou precisar do celular agora, então deixa eu dar um tempo, deixa eu descansar, deixa eu ler um livro. Vamos chegar nesse tema. Fora que também a rede social também, ela deixa a gente mais preguiçoso, né? Porque a gente não precisa mais pesquisar alguma coisa em livros para conseguir ter a resposta. A gente bota no Google, o professor Google já te dá a resposta daquilo que você quer. Então, você acaba tendo uma deficiência, né, em relação ao seu aprendizado. Você fica tudo no fácil, tudo está na hora, tudo chat GPT também já manda a resposta para você. Ou seja, você fica preguiçoso, né? Psicologicamente preguiçoso, você não quer mais pensar, você não raciocina, você não bota ideias para trabalhar, tá bom? Então, o terceiro tema agora é um tema muito importante também. Dizer não. Cara, isso é muito bom. De verdade, eu já tive esse problema sobre dizer não. Eu tinha muita dificuldade em dizer não. Eu era aquele cara que, aí, bora aí, bora, vamos embora. E por quê? Com aquele medo de magoar, de da pessoa ficar chateada comigo, de estar sempre querendo agradar, mas dizer não é algo muito essencial. Olha, eu tenho um estudo para fazer e tal amigo me chamou para dar um rolê, eu tenho que saber priorizar o que realmente é mais importante, tá certo? Tem que saber dizer não, olha, não vai dar não, tá? Vai dar não para mim não, eu tenho coisa para fazer, porque, sinceramente, se você for um cara que só diz sim, você vai estar sempre vivendo a vida de outra pessoa e não a sua. Porque quando você não prioriza o que é seu, você acaba priorizando o que é do outro. Então, dizer não é sobre priorizar o que realmente importa mais, tá certo? Quarto tema, um tema bem comum, simples, mas muito importante: dormir bem. Vou acordar cedo, eu botei, mas tem gente que acorda cedo já automaticamente por conta de trabalho, algo assim. Eu uso por mim porque eu trabalho à tarde, então eu vou de tarde para de noite, eu acordo cedo para poder ter esse momento da manhã, aproveitar a manhã para estudar, para poder usufruir mais conhecimento, para poder tomar um café da manhã melhor, um alimento bom de manhã, entendeu? Acordar cedo é melhor para você conseguir deixar o seu dia mais produtivo, fazer alguma coisa que deixe o seu dia mais produtivo. Porque essa sensação de que você dorme tarde, acorda tarde, já vai trabalhar, algo assim, você sente aquela sensação de que você está sendo improdutivo, de que você não está conseguindo fazer nada na sua vida. A partir do momento que você começa a acordar cedo, você sente uma sensação melhor. Eu boto isso por mim e realmente é algo bom. Acordar cedo te deixa bem mais produtivo mesmo. Você percebe o quanto de coisa você consegue fazer nesse tempinho, né, de estar acordando mais cedo. Um tema, leitura. É um hábito que desde a adolescência eu admiro. Admiro muito e eu lembro que eu não conseguia ler, não conseguia adquirir esse hábito, né? Mas eu sempre admirava. E aí já faz mais ou menos uns 2 anos, a gente está em 2025, né? 25, 24, 23. Em dezembro de 2023, eu adquiri o hábito de leitura. E eu li meu primeiro livro. E eu até deixei ele aqui, meu primeiro livro que eu li. Aliás, deixa eu pegar ele aqui, eu acabei separando o livro errado. O primeiro livro que eu li, né, que foi o start para minha leitura, foi esse, né, de Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, ele foi um gatilho, né, que eu tive como leitura. E eu botei na minha cabeça que depois dele, quando eu terminasse ele, eu iria comprar outro e mais outro. E a partir daí, eu não iria mais deixar esse hábito sair de mim. E desde então, já faz um pouco mais de 2 anos que eu comecei a ler e eu não parei. No caso, vai fazer 2 anos, eu acho, né? Dezembro, aí dezembro. É isso aí.
Faz 2 anos que eu tô com esse hábito, eu tô muito feliz com isso, né? Até porque a leitura, além de ela te dar mais conhecimento, dependendo daquilo que você está lendo, ela vai melhorar o seu vocabulário, né? Você vai conhecer palavras novas, você vai falar melhor. Em relação ao tema desse livro que eu li, que é A Coragem de Ser Imperfeito, ele é um tema muito legal. Por quê? Porque ele fala sobre a coragem de você arriscar, de você não ter medo de errar. Ele fala algo interessante, que ele fala assim, a maioria das pessoas que vivem intensamente na vida, elas estão o tempo todo correndo risco. Elas estão o tempo todo se arriscando, entendeu? Ou seja, quando fala de se arriscar, não é perigo, não, de morte, algo assim, não. Se arriscar é você não ter medo de começar um negócio, não ter medo de iniciar um curso, não ter medo de iniciar seu investimento, começar a estudar, mesmo que no início você não saiba muita coisa, nem que seja pelo básico, guardando dinheiro na conta, entendeu? Iniciar um treino na academia, entendeu? Não ter medo de se arriscar, porque essa coisa de você não ter esse medo é o que vai abrir portas, porque depois que você inicia, muita coisa vai mudando, né? Assim por diante. Porque quando você não se arrisca, você deixa de viver várias experiências que a vida tem a oferecer para você, tá bom? Então, já que eu estou aqui no tema leitura, eu também separei mais 2 livros, né? Que são livros que marcaram muito e que eu super indico. São livros muito bons. Esse, de todos que eu li, esse livro foi o livro que mais me marcou. Acho que seria, diria, o top 1 dos livros que eu li, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Esse livro, cara, nossa, esse livro ele tem muitos temas relevantes assim. Eu lembro que um tema que chamou muito a minha atenção era sobre o tema que ele fala sobre problema, né? Ele fala assim, o problema, ele não é algo negativo e nem algo positivo. O problema, ele está ali e ele está ali para ser resolvido. E sempre quando a gente resolve um problema, ele dá um exemplo. Vamos supor, a casa está suja. Eu tenho um problema, a casa está suja. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou varrer a casa, eu vou limpar a casa. A partir do momento que eu limpo a casa, eu estou resolvendo esse problema. E quando eu limpo a casa, eu sinto uma sensação de recompensa, um alívio. Caramba, a casa está limpa. A louça está suja, eu vou lá, lavo a louça, eu resolvi esse problema. Me dá uma recompensa, a sensação de alívio. Ou seja, os problemas eles estão ali para ser resolvidos, porque a cada problema resolvido, uma sensação de alívio, uma sensação de dopamina vem na sua cabeça, na sua mente, que vai te deixar melhor. Sempre quando você resolve algo, você vai ficar melhor. Tá entendendo? Aí, esse livro te dá uma percepção legal sobre o problema. Ele fala assim, olha, não fuja dos seus problemas. Selecione seus problemas e resolva-os. Porque sempre quando você resolve um problema, você vai sentir uma sensação boa, um bem-estar depois de cada problema resolvido, certo? Então, depois desse livro, meu primeiro livro de investimento, que foi O Investidor de Bom Senso. Aqui sim é sobre investimentos mesmo. Ele, não vou falar muito sobre ele, né? Mas ele vai falar justamente sobre a maneira de você conseguir um bom desempenho em ações, vai falar sobre fundo de índice, entendeu? Mas é um livro muito bom. Primeiro livro de investimento, primeiro de muitos. Eu vou estar pegando outros depois desse. Tem, acho que deve ter uns 5 já na minha lista para mim estar pegando, certo? Então, aqui ficou o tema leitura e vamos para o próximo. Reserva de emergência. A gente está falando agora sobre hábitos que vai te ajudar nos seus investimentos e um hábito que já vai diretamente, né, nos seus investimentos é a reserva de emergência. Primeiro que a palavra já fala, né, reserva de emergência. Se você precisar de algo, tá passando ali algum problema, o carro quebrou, você simplesmente precisou aí de, de uma remessa de um valor alto e pronto, tem um dinheiro guardado, tem uma reserva guardada e você vai estar conseguindo já estar acertando. Geralmente, a reserva de emergência, para quem está iniciando, seria 10% do seu salário. Você pega o seu salário lá de R$ 2.000, vai tirar 10% desse seu salário. Se eu ganho 1.000, tiro 10, R$ 100, eu separo.
Se eu ganho 2.000, tiro 200, separo. É claro, você pega primeiramente o valor livre que você tem e você separa uma parte, certo? Seja 50, seja 100. Se você quiser botar mais, você bote mais. Mas a questão é que a reserva de emergência, ela vai ativar uma coisa que vai interligar a todos esses outros hábitos, que é a disciplina. A disciplina e o hábito de investir. Por exemplo, sempre quando você guarda um dinheiro todo mês, pego R$ 100, boto na conta. No outro mês eu pego R$ 100, boto na conta. No terceiro mês pego, boto na conta. Acontece que o seu cérebro ele vai começar a entender que essa ideia de guardar dinheiro é um hábito seu. Então, você vai começar a guardar algo como se fosse algo mais naturalmente, depois que essas vezes começarem a se repetir e repetir e repetir. Por quê? Vai virar um hábito. Então, você vai adquirir um vício de investir, que seria um vício bom, né? Imagina, um vício de investir, um vício de guardar dinheiro, um vício de fazer seu patrimônio subir, um vício bom. Então, hábitos, vícios, hábitos. Às vezes, esse vício ruim, na verdade, é um hábito ruim que você tem. Se você trocar a palavra vício por hábito, você percebe que são coisas que podem ser mudadas. Quando você troca a palavra hábito por vício, você se torna dependente daquilo. Quando você entende que aquilo é só um hábito diferente, você percebe que essa palavra já não tem tanta força e que você pode mudar ela dependendo da atitude que você tomar, entendeu? Então, eu não vou saber agora citar fonte nem nada, mas eu me lembro de ter escutado algo sobre isso, sobre né? Neurociência, que falava assim, que sempre quando você fizer algo por 21 dias, seu cérebro vai conseguir gravar aquilo e entender que é um hábito. É como se fosse o tempo aproximado para que seu cérebro entender aquilo que é algo que já faz parte da sua rotina, já faz parte do seu dia a dia. Então, 21 dias é mais ou menos o tempo que leva para isso. Então, é isso. Comece a guardar aos poucos até que isso se torne um hábito comum, um hábito normal na sua vida, tá certo? Para fechar, disciplina. Disciplina, ela é um conjunto de tudo isso que a gente falou. Tudo isso que a gente falou. Seja o primeiro, essencialismo, politizar, tempo com redes sociais, dizer não, dormir bem, leitura, reserva de emergência. Todos esses hábitos eles estão interligados na disciplina. Porque para você conseguir estar adquirindo todos esses hábitos e manter esses hábitos em dia, você precisa ter a disciplina. E a disciplina é o mais difícil de todos eles. Porque você vai acordar sem vontade de fazer, mas você tem que ir lá e fazer. Entendeu? A questão é que a gente não pode esperar motivação. Porque motivação é temporária, entendeu? A disciplina não. A disciplina é com motivação ou sem motivação, você vai lá e faz. Essa é a diferença da motivação e da disciplina. Então, não espere motivação. Tome, dê o primeiro passo. Depois as coisas vão ficando mais leves. Depois que os hábitos eles começam a ficar mais arrojados na sua rotina, fica tudo mais fácil. O início é difícil para tudo. O início é difícil para tudo. Assim como iniciar uma academia é difícil, iniciar um hábito de investimento também é difícil. A questão é só você tomar o primeiro passo, deixar aquilo virar um hábito normal na sua rotina. Então, pessoal, esse é o tema que eu queria estar falando, que é um tema importante, né? E assim, eu estou trabalhando isso todos os dias na minha vida para que eu consiga manter esses hábitos e adquirir novos hábitos melhores, para mim que eu deixe outros hábitos ruins e sempre estar adquirindo hábitos bons, porque a gente é ser humano, a gente é falho, né? Então, acho que o mais importante não é você tentar ser perfeito, mas é você tentar melhorar todos os dias, tentar ser um ser humano melhor todos os dias. Então, pessoal, é isso que eu queria estar dizendo para vocês, né? Que Deus possa estar abençoando nós, Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, dando prosperidade, dando disciplina para que todos consigam mesmo, né? Dar esse primeiro passo para estar mudando aí a sua vida financeira e que isso também vai estar impactando no seu emocional, porque tudo é interligado, tá certo? Deixe teu like,
deixe teu comentário, tá bom? Do que você achou do vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!